9 ensinamentos das parábolas de Jesus. Descubra o segredo para viver com sabedoria na vida moderna. Existe uma diferença silenciosa entre viver e viver com sabedoria. E essa diferença não aparece nas aparências, não se revela nas redes sociais, não se mede pelos resultados imediatos. Ela se revela nas decisões que ninguém vê, nos caminhos que você escolhe quando está sozinho, nos pensamentos que você alimenta quando ninguém está ouvindo. Quantas vezes você já tomou uma decisão acreditando que era o melhor caminho, e depois percebeu que aquilo te levou para um ciclo de frustração? Quantas vezes já sentiu que poderia ter evitado uma dor se tivesse enxergado com mais clareza? Existe um tipo de arrependimento que não vem da falta de esforço, mas da falta de direção. E então surge uma pergunta inevitável: como viver com sabedoria em um mundo que te empurra o tempo todo para decisões rápidas, emoções intensas e caminhos superficiais? A verdade é que informação nunca foi o problema. Hoje existe acesso a tudo: conselhos, opiniões, estratégias, conteúdos. Mas mesmo assim, muitas pessoas continuam perdidas, porque sabedoria não é saber mais. Sabedoria é saber viver. E é exatamente aqui que os ensinamentos de Jesus se tornam tão poderosos. Jesus não ensinava apenas o que pensar. Ele ensinava como viver. E ele fez isso através de parábolas, histórias simples, mas carregadas de verdades profundas. Histórias que parecem comuns na superfície, mas que escondem princípios capazes de transformar completamente a forma como alguém enxerga a vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34, está escrito que Jesus falava às multidões por meio de parábolas, e sem parábolas não lhes falava. Isso revela algo importante. As parábolas não eram apenas ilustrações. Elas eram um método espiritual de revelar sabedoria para quem estivesse disposto a enxergar além do óbvio. Porque existe um detalhe que muitos ignoram: nem todos que ouvem entendem. E é exatamente por isso que muitas pessoas passam pela vida repetindo erros, mesmo tendo acesso à verdade. Elas ouvem, mas não absorvem. Veem, mas não percebem. Recebem, mas não transformam. Mas quando alguém começa a compreender o que Jesus ensinou através dessas parábolas, algo muda profundamente. A forma de tomar decisões muda. A forma de enxergar os problemas muda. A forma de lidar com o tempo, com as pessoas, com os desafios e com o próprio propósito muda. A vida deixa de ser apenas uma sequência de reações e passa a ser uma caminhada guiada por discernimento. Talvez você esteja em um momento em que precisa de direção. Talvez esteja cansado de repetir padrões, de tomar decisões sem clareza ou de sentir que poderia estar vivendo melhor, mas não sabe exatamente como. Se isso é real para você, existe algo que precisa ser entendido. A sabedoria que você procura não está distante. Ela já foi ensinada. E ao longo desta mensagem, você vai descobrir ensinamentos que têm o poder de reorganizar sua forma de pensar e alinhar sua forma de viver. Mas antes de continuarmos, faça um movimento simples dentro de você. Repita essa oração com sinceridade. Senhor, abre meus olhos para entender aquilo que antes eu não percebia. Ensina-me a viver com sabedoria e a fazer escolhas que estejam alinhadas com a tua vontade. Amém. Existe uma parábola de Jesus que revela por que muitas pessoas escutam verdades, mas poucas realmente transformam suas vidas a partir delas. E entender isso pode mudar completamente a forma como você recebe aquilo que Deus está tentando te ensinar. A parábola que revela por que muitos ouvem, mas poucos entendem. Existe uma realidade espiritual que passa despercebida pela maioria das pessoas. Nem todo mundo que escuta a verdade está pronto para viver a verdade. E essa diferença não está na mensagem, está no coração de quem recebe. Jesus revelou isso de forma clara na parábola do semeador. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 3 a 9, ele conta a história de um semeador que saiu para lançar sementes. Algumas caíram à beira do caminho e foram levadas. Outras caíram em solo rochoso. Cresceram rápido, mas não tinham raiz, e logo secaram. Outras caíram entre espinhos e foram sufocadas. E outras caíram em boa terra
e produziram fruto. À primeira vista, essa parece apenas uma história sobre agricultura. Mas Jesus estava revelando algo muito mais profundo sobre como a sabedoria entra ou não na vida de alguém. A semente representa a verdade. A mesma verdade é lançada para todos. Mas o solo representa o coração. E é aqui que tudo muda. Existem pessoas que escutam uma mensagem e imediatamente a ignoram. Outras até se empolgam no início, mas não sustentam aquilo quando surgem dificuldades. Algumas recebem a verdade, mas permitem que preocupações, distrações e pressões da vida sufoquem aquilo que poderia crescer. E existem aquelas que recebem, absorvem e deixam a verdade transformar sua vida. O que determina quem vive com sabedoria não é o quanto a pessoa escuta, é o quanto ela permite que aquilo se enraize dentro dela. Esse é um dos maiores segredos que Jesus revelou. Muitas pessoas estão esperando uma nova resposta, uma nova direção, uma nova palavra, mas a transformação que elas buscam não depende de algo novo. Depende de como elas estão recebendo aquilo que já foi revelado. Talvez você já tenha ouvido conselhos importantes, talvez já tenha tido momentos de clareza, talvez já tenha percebido caminhos melhores, mas algo fez com que isso não permanecesse. Jesus explica exatamente o que pode estar acontecendo. Às vezes, a mente está tão ocupada que a verdade nem entra. Às vezes, o entusiasmo inicial não se sustenta porque não existe profundidade. Às vezes, a vida está tão cheia de preocupações que aquilo que poderia transformar acaba sendo sufocado. E isso cria um ciclo. A pessoa escuta, se motiva, mas não muda. Recebe, mas não aplica. Entende, mas não transforma. E então começa a acreditar que falta algo externo, quando na verdade o ponto central está dentro, o coração. A sabedoria não cresce em qualquer ambiente interior. Ela precisa de espaço, de atenção, de disposição para ser cultivada. Isso exige algo que muitas pessoas evitam: intencionalidade. Parar para refletir. Revisar decisões. Questionar padrões. Permitir que a verdade confronte aquilo que precisa ser ajustado. Porque ouvir sem aplicar cria uma falsa sensação de crescimento. Mas a vida continua no mesmo lugar. Talvez este seja um momento importante para você. Não apenas para escutar, mas para decidir como vai receber. Você pode ouvir isso como mais um conteúdo, ou pode permitir que essa mensagem encontre espaço dentro de você. E antes de avançarmos, faça uma escolha simples, mas poderosa. Repita comigo essa oração. Senhor, prepara o meu coração para receber a Tua verdade. Remove tudo aquilo que impede que ela cresça dentro de mim. Dá-me sabedoria para não apenas ouvir, mas viver aquilo que o Senhor me ensina. Amém. Existe um outro ensinamento de Jesus que aprofunda ainda mais essa ideia, porque não basta apenas receber a verdade. Existe um tempo certo para cada processo. E entender esse tempo pode evitar muitos erros que as pessoas cometem por agir antes ou depois do momento certo. O ensinamento escondido no tempo certo, quando agir e quando esperar. Existe um tipo de erro que não acontece por falta de esforço, nem por falta de intenção. Ele acontece por falta de discernimento do tempo. Pessoas fazem escolhas certas no momento errado. Outras deixam de agir quando era a hora. E assim, mesmo com boas intenções, acabam vivendo consequências que poderiam ter sido evitadas. Jesus revelou um princípio profundo sobre isso através de uma parábola pouco explorada, mas extremamente poderosa. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29, ele diz que o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme, acorda, e a semente cresce sem que ele saiba como. Primeiro surge a planta, depois a espiga, depois o grão cheio. E somente no tempo certo vem a colheita. Essa parábola revela algo essencial para quem deseja viver com sabedoria. Nem tudo na vida depende de ação imediata. Existe um tempo de plantar, um tempo de crescer e um tempo de colher. O problema é que muitas pessoas vivem fora desse ritmo. Algumas tentam colher antes da hora. Querem resultados rápidos, respostas imediatas, crescimento acelerado.
Quando isso não acontece, se frustram, desistem ou tentam forçar situações que ainda não estão prontas. Outras fazem o oposto. Sabem que precisam agir, mas ficam esperando indefinidamente. Adiam decisões, evitam movimentos necessários, permanecem em zonas de conforto por medo ou insegurança. Em ambos os casos, falta sabedoria para discernir o tempo. Jesus estava ensinando que a vida espiritual e a vida prática seguem um processo. E esse processo não pode ser apressado nem ignorado. Existe uma parte que cabe ao ser humano: plantar, tomar decisões, iniciar movimentos, fazer aquilo que precisa ser feito com responsabilidade e intenção. Mas existe uma parte que não está sob controle humano: o crescimento. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Elas tentam controlar aquilo que só Deus pode conduzir. Tentam acelerar processos internos, resultados externos, respostas que ainda estão sendo formadas, e isso gera ansiedade. Mas quando alguém entende esse ensinamento de Jesus, algo muda dentro dela. Ela aprende a fazer sua parte com fidelidade, mas também aprende a respeitar o tempo de Deus. Isso traz equilíbrio. A pessoa deixa de agir por impulso e também deixa de viver paralisada. Ela começa a discernir quando é hora de avançar e quando é hora de esperar. Talvez você esteja vivendo exatamente um desses momentos. Ou você está tentando forçar algo que ainda não está pronto, ou está adiando algo que já deveria ter começado. Se essa palavra falou ao seu coração, faça algo simples agora. Inscreva-se no canal e escreva nos comentários uma frase que represente essa decisão interior. Escreva: "Eu confio no tempo de Deus". Quando você declara isso, você alinha seu coração com um princípio espiritual que traz paz no processo e clareza nas decisões. Agora, respire fundo e repita comigo essa oração: Senhor, ensina-me a discernir o tempo certo das coisas. Dá-me sabedoria para agir quando for necessário e paciência para esperar quando for preciso. Alinha meu coração com o teu tempo. Amém. Existe um outro ensinamento de Jesus que complementa essa verdade de forma surpreendente. Porque mesmo quando alguém entende o tempo, ainda existe outro desafio: saber reconhecer o que realmente tem valor. E muitas pessoas têm se perdido exatamente nisso. A parábola que ensina a não confundir valor com aparência. Existe um dos erros mais silenciosos da vida: confundir o que parece valioso com aquilo que realmente tem valor. Muitas decisões são tomadas com base no que é visível, imediato e reconhecido pelos outros. Mas com o tempo, muitas dessas escolhas revelam um vazio que ninguém esperava. Jesus ensinou sobre isso de forma simples e profunda, através de uma parábola que poucos compreendem em sua totalidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44, ele disse que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo. Um homem o encontra, o esconde novamente e, cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Essa história revela um princípio que redefine completamente o que significa viver com sabedoria. O verdadeiro valor nem sempre está visível. O tesouro estava escondido. Não havia sinais externos que indicassem sua presença. Qualquer pessoa que olhasse aquele campo veria apenas terra comum. Nada chamava a atenção. Nada parecia extraordinário. Mas aquele homem viu algo que outros não viram. E isso mudou tudo. Ele não apenas reconheceu o valor. Ele tomou uma decisão baseada nisso. Abriu mão de tudo para adquirir aquilo que realmente importava. Essa é a essência da sabedoria. Não é apenas perceber o que tem valor, mas ajustar a vida de acordo com isso. Muitas pessoas vivem fazendo escolhas baseadas em aparência, buscam reconhecimento, status, aprovação, conforto imediato. Seguem caminhos que parecem promissores por fora, mas que não sustentam a longo prazo. E o problema não está apenas no erro de escolha, está no custo dessas escolhas. Tempo investido em caminhos vazios, energia direcionada para aquilo que não transforma. Decisões que afastam a pessoa daquilo que realmente importa. Jesus está mostrando que a vida exige discernimento de valor.
porque sempre haverá campos comuns com tesouros escondidos, e também haverá campos que parecem valiosos, mas estão vazios. A sabedoria está em saber a diferença. Talvez você esteja diante de escolhas neste momento, caminhos que parecem bons, oportunidades que chamam a atenção, decisões que precisam ser tomadas. E dentro de você existe uma dúvida silenciosa. O que realmente vale a pena? Essa parábola responde essa pergunta de forma clara. Aquilo que aproxima você de Deus, que alinha sua vida com propósito, que gera transformação real, isso tem valor. O restante pode até parecer importante por um tempo, mas não sustenta. O homem da parábola não hesitou. Ele não tentou equilibrar tudo. Ele não tentou manter o que tinha e ainda assim adquirir o campo. Ele fez uma escolha clara. Ele priorizou o que realmente importava, e isso exige coragem. Porque viver com sabedoria nem sempre significa escolher o caminho mais fácil. Muitas vezes significa abrir mão do que é comum para viver algo mais profundo. Talvez exista algo na sua vida hoje que parece importante, mas no fundo você sabe que não tem valor real. E talvez exista algo que não chama tanta atenção, mas que carrega um significado profundo. Algo que poderia transformar sua vida se você decidisse investir nisso. Essa é a decisão que define caminhos. E é exatamente por isso que Jesus ensinou essa parábola, para mostrar que a vida não é sobre acumular coisas, mas sobre reconhecer o que realmente vale a pena. Mas existe outro detalhe ainda mais sutil que ele revelou, porque nem sempre são grandes decisões que moldam o destino. Muitas vezes são pequenas influências, quase invisíveis, que vão transformando a vida ao longo do tempo. E entender isso pode mudar completamente a forma como você vive o seu dia a dia. O alerta de Jesus sobre escolhas pequenas que moldam grandes destinos. Existe uma verdade silenciosa que governa a vida de todas as pessoas, mesmo que poucas percebam. Grandes destinos não são construídos em decisões extraordinárias, mas em pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo. O problema é que essas pequenas escolhas quase nunca parecem importantes no momento em que são feitas. Jesus revelou esse princípio de forma profunda, através de uma parábola extremamente simples, mas carregada de significado. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 33, ele disse que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher mistura em uma grande quantidade de farinha até que toda a massa fique fermentada. Essa imagem é poderosa. O fermento é pequeno, discreto, quase invisível, mas ele tem uma capacidade extraordinária de influenciar tudo ao seu redor. E é exatamente assim que funcionam as escolhas do dia a dia. Pensamentos que você alimenta, hábitos que você repete, conversas que você mantém, ambientes que você frequenta, conteúdos que você consome, pequenas decisões que isoladamente parecem inofensivas, mas que com o tempo moldam sua forma de pensar, agir e viver. O problema é que muitas pessoas vivem ignorando esse processo. Elas acreditam que apenas grandes decisões definem o rumo da vida. Mas Jesus mostrou que são as pequenas influências constantes que transformam o interior de alguém. O fermento age de dentro para fora, e é assim que a vida também funciona. Ninguém muda de uma vez. Ninguém se perde de uma vez. Tudo acontece de forma gradual. Uma escolha hoje, outra amanhã, um hábito repetido, um pensamento reforçado. E quando a pessoa percebe, sua vida já foi moldada por aquilo que ela permitiu crescer dentro dela. Isso explica por que algumas pessoas evoluem com o tempo, enquanto outras se sentem presas nos mesmos padrões. Não é apenas sobre o que elas fazem em momentos decisivos. É sobre o que elas permitem entrar todos os dias. Talvez você nunca tenha parado para observar isso com clareza, mas existe algo importante acontecendo na sua vida agora. Algo está te influenciando, e essa influência pode estar te aproximando ou te afastando da vida que você deseja viver. Jesus não estava apenas ensinando sobre o reino de Deus. Ele estava revelando como a transformação acontece, de forma silenciosa,
progressiva, interna. E isso traz uma responsabilidade. Porque se pequenas coisas têm esse poder, então cada escolha importa. Cada pensamento alimentado importa. Cada ambiente escolhido importa. Cada hábito repetido importa. A sabedoria está em perceber isso antes que o processo avance sem controle. Talvez existam coisas na sua rotina hoje que parecem pequenas, mas que estão moldando seu futuro. E talvez existam ajustes simples que poderiam transformar completamente o rumo da sua vida se fossem feitos com consciência. Esse é o tipo de sabedoria que Jesus ensinou. Uma sabedoria que não está apenas em grandes decisões, mas na forma como você vive cada dia. E antes de avançarmos, faça essa reflexão se tornar uma decisão. Repita comigo essa oração. Senhor, ajuda-me a perceber as pequenas escolhas que estão moldando minha vida. Dá-me sabedoria para alimentar aquilo que vem de Ti e coragem para abandonar aquilo que me afasta do Teu propósito. Amém. Existe ainda um outro ensinamento de Jesus que revela um perigo ainda mais sutil, porque não é apenas sobre o que entra na sua vida, é também sobre como você vive quando acha que está tudo sob controle. E muitas pessoas têm se perdido exatamente aí. A parábola que revela o perigo de viver no automático. Existe um estado em que muitas pessoas entram sem perceber. Elas continuam vivendo, continuam fazendo o que sempre fizeram, continuam seguindo a rotina, mas por dentro algo mudou. A consciência diminuiu, a atenção se perdeu, a vida começou a ser vivida no automático. Esse é um dos perigos mais silenciosos da vida moderna, porque não parece um problema imediato. A pessoa continua funcionando, continua produzindo, continua seguindo em frente. Mas existe uma desconexão acontecendo. As decisões deixam de ser conscientes. Os sinais deixam de ser percebidos. O tempo passa sem que haja preparo real para o que está por vir. Jesus alertou sobre isso de forma clara, através de uma parábola que carrega um peso espiritual profundo. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 1 a 13, ele conta a história de 10 virgens que aguardavam a chegada do noivo. Todas tinham lâmpadas. Todas estavam esperando. Todas pareciam preparadas. Mas havia uma diferença essencial. 5 eram prudentes. 5 eram imprudentes. As prudentes levaram azeite extra. As imprudentes não. Quando o noivo demorou, todas adormeceram. Isso é importante. Até as prudentes dormiram. Isso mostra que a questão não era o cansaço, nem o fato de descansar. O problema estava na preparação. Quando o noivo finalmente chegou no meio da noite, houve um anúncio. Era o momento esperado. Mas as imprudentes perceberam que suas lâmpadas estavam se apagando. Não tinham azeite suficiente para sustentar a luz. E naquele momento já era tarde. Elas tentaram buscar, tentaram resolver, tentaram corrigir, mas perderam a oportunidade. Essa parábola revela algo extremamente sério. Nem sempre a vida avisa quando o momento decisivo está chegando. E quem vive no automático, sem preparação, pode perceber tarde demais que não está pronto. O azeite representa algo essencial. Vida espiritual, consciência, conexão com Deus, vigilância interior. As prudentes não eram melhores, elas apenas estavam preparadas. Elas entenderam que não basta começar bem. É necessário sustentar aquilo ao longo do tempo. Muitas pessoas começam com motivação, com fé, com direção, mas ao longo da caminhada entram no automático. Deixam de vigiar, deixam de cultivar, deixam de alimentar aquilo que sustenta a vida interior. E quando surge um momento decisivo, percebem que não têm estrutura para sustentar aquilo que está acontecendo. Talvez você esteja vivendo um período em que tudo parece normal. A rotina está acontecendo, as coisas estão seguindo, não há grandes crises nem grandes mudanças. E é exatamente nesse tipo de momento que essa parábola se torna ainda mais importante. Porque a sabedoria não está apenas em reagir bem quando algo acontece. Está em se preparar antes. Jesus não estava ensinando sobre medo. Ele estava ensinando sobre consciência. Viver atento, viver presente, viver alinhado. Isso significa
não deixar a vida espiritual enfraquecer com o tempo. Não permitir que a rotina substitua a conexão. Não viver apenas no fluxo das obrigações sem perceber o que realmente está sendo construído dentro de você. Porque quando a vida exigir mais, aquilo que foi cultivado no silêncio será revelado. Talvez hoje seja um desses momentos em que você precisa despertar, não de uma crise, mas de um estado de distração. E reconhecer isso já é um passo importante. Existe ainda um outro ensinamento de Jesus que complementa essa verdade, porque não basta estar preparado. Existe também uma responsabilidade sobre aquilo que foi colocado em suas mãos. E muitas pessoas têm se perdido exatamente nesse ponto. O ensinamento que separa quem cresce de quem se perde no caminho. Existe uma pergunta silenciosa que poucos fazem, mas que define o rumo da vida de qualquer pessoa. O que você está fazendo com aquilo que recebeu? Não com aquilo que você gostaria de ter, não com aquilo que ainda não chegou, mas com aquilo que já está em suas mãos hoje. Jesus revelou a importância dessa pergunta através de uma parábola que expõe uma verdade direta e transformadora. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30, ele conta a história de um senhor que, antes de viajar, confiou seus bens a 3 servos. A cada um foi dado uma quantidade diferente. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Os 2 primeiros servos pegaram aquilo que receberam e fizeram algo com isso. Trabalharam, multiplicaram, desenvolveram. Quando o Senhor voltou, eles apresentaram o resultado. Mas o terceiro servo fez algo diferente. Ele pegou o que recebeu e enterrou. Não perdeu, não desperdiçou, apenas não fez nada. E é aqui que a parábola revela algo profundo. O problema não foi a falta de capacidade, foi a falta de atitude. Esse servo viveu com medo, medo de errar, medo de perder, medo de não conseguir. E esse medo o levou à inércia. Ele escolheu não agir. E isso custou caro. Jesus estava ensinando que a sabedoria não está apenas em saber o que é certo, está em fazer algo com aquilo que você sabe. Muitas pessoas vivem esperando o momento ideal. Mais recursos, mais segurança, mais clareza. Mas enquanto esperam, deixam de desenvolver aquilo que já possuem. E o tempo passa. A vida não exige perfeição. Ela exige movimento. Os servos que cresceram não tinham garantia de resultado. Eles apenas decidiram agir com o que tinham. Já aquele que se perdeu no caminho não falhou por tentar. Ele falhou por não tentar. Esse ensinamento é extremamente atual. Quantas pessoas sabem o que deveriam fazer, mas não fazem? Sabem que precisam mudar hábitos, tomar decisões, iniciar algo, abandonar algo, mas permanecem paradas. E essa paralisia não é neutra, ela molda o futuro, porque tudo aquilo que não é desenvolvido começa a se perder. Talvez você esteja nesse ponto hoje, com algo nas mãos, um talento, uma oportunidade, uma direção, uma consciência sobre algo que precisa ser feito. E ao mesmo tempo, existe uma resistência. Medo de errar, medo de não dar certo, medo de não estar pronto. Mas existe algo que precisa ser entendido. A sabedoria não elimina o medo. Ela ensina a agir mesmo com ele. Porque aquilo que Deus coloca em suas mãos não é para ser guardado, é para ser desenvolvido. E quando alguém começa a viver dessa forma, algo muda completamente. A pessoa deixa de viver esperando e passa a viver construindo. Ela sai da estagnação e entra em movimento. Ela deixa de apenas entender a vida e começa a participar dela com intenção. Esse é o ponto que separa quem cresce de quem permanece no mesmo lugar. E talvez hoje seja o dia de você fazer uma escolha diferente. Mas existe uma verdade ainda mais profunda que conecta todos esses ensinamentos. Uma verdade que pode redefinir completamente a forma como você vive a partir de agora. A sabedoria que muda o rumo da sua vida. Existe um momento em que tudo deixa de ser apenas informação e se torna decisão. Um momento em que você percebe que não se trata mais de entender, mas de viver. Ao longo de tudo que foi revelado aqui, uma verdade foi sendo construída de forma silenciosa, mas profunda.
A sabedoria não é algo distante, não é algo reservado para poucos, não é algo que depende de inteligência ou de conhecimento acumulado. A sabedoria é um caminho que começa no coração que decide ouvir de verdade, que se aprofunda quando alguém aprende a respeitar o tempo, que se fortalece quando reconhece o que realmente tem valor, que se manifesta nas pequenas escolhas do dia a dia, que se sustenta na vigilância constante e que se concretiza quando alguém decide agir com aquilo que recebeu. Jesus não ensinou essas parábolas para serem apenas compreendidas, ele ensinou para serem vividas. E isso muda tudo, porque a partir do momento em que você começa a aplicar esses princípios, algo começa a se reorganizar dentro de você. As decisões se tornam mais claras, os caminhos começam a fazer mais sentido, os ciclos repetitivos começam a ser quebrados, a ansiedade diminui porque existe direção, o coração encontra mais paz porque existe alinhamento. A vida deixa de ser um conjunto de tentativas e erros e passa a ser uma caminhada guiada por discernimento. Talvez você tenha chegado até aqui buscando respostas. Talvez esteja em um momento de dúvida, de decisão ou de recomeço. E se existe algo que você pode levar consigo agora, é isso. Você não precisa ter todas as respostas para começar a viver com sabedoria. Você precisa dar o próximo passo certo, ouvir com o coração aberto, respeitar o tempo de Deus, valorizar o que realmente importa, cuidar das pequenas escolhas, permanecer vigilante, desenvolver aquilo que foi colocado em suas mãos. Isso já é suficiente para mudar o rumo da sua vida. E antes de encerrar, faça essa última oração comigo. Senhor, guia meus pensamentos, minhas decisões e meus caminhos. Ensina-me a viver com sabedoria, a fazer escolhas que te agradam e a caminhar com clareza, mesmo quando eu não tiver todas as respostas. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, permita que ela continue alcançando outras vidas que também precisam dessa direção. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que esteja buscando sabedoria e inscreva-se no canal para continuar recebendo ensinamentos que fortalecem a fé e transformam a forma de viver. E guarde essa verdade. A sabedoria não está apenas em saber o caminho, está em escolher caminhar por ele todos os dias.